Maio de 1989, Moscou. Na entrada de um prédio de vários andares na rua Korabelnaya, a repetição começou. Funcionários do resgate, moradores da entrada e simples transeuntes cercaram o corpo sem vida de uma mulher, deitado no asfalto bem debaixo das janelas do prédio. A mulher caiu do 5º andar em plena luz do dia. Bem jovem, não mais de 25 anos, magrinha de cabelos claros, ela morreu instantaneamente com o impacto no asfalto. O corpo é coberto com um lençol, mas alguém ainda conseguiu reconhecer na falecida a vizinha do prédio. Dizem o nome Natalia Tikhonova e logo o nome ganha mais detalhes. Não faz muito tempo, o filho pequeno de Natalia sofreu uma intoxicação grave e o marido, o conhecido cardiologista Igor Tikhonov, já está há vários meses acamado. Ele tem câncer em estágio terminal. Agora, após a morte de Natalia, o homem ficou completamente sozinho. Pobre Dr. Tikhonov. Problema atrás de problema, dizem os vizinhos balançando a cabeça. Mas em pouco tempo ficará claro que não era preciso sentir pena de Igor Tikhonov. O envenenamento da criança e a morte da esposa foram etapas do seu plano diabólico. Autor do texto exclusivamente para o canal Strashnot. Igor Tikhonov já tinha mais de 50 anos quando conheceu sua futura esposa Natalia. Uma mulher muito jovem, de 22 anos, procurou o hospital onde Tikhonov trabalhava pedindo ajuda. Seu filho estava morrendo. Roma Prokhorov, filho de Natalia e de seu então marido Alexei, nasceu com uma grave doença cardíaca. Devido a um defeito no septo interno, o sangue arterial e o sangue venoso em seu coração se misturavam constantemente. O menino se desenvolvia mal, tinha dificuldade para ganhar peso e assustava os pais com a cor azulada da pele. Os médicos quase imediatamente após o nascimento da criança alertaram Natalia e Alexei. Com esse defeito, dificilmente o menino viveria até os 18 anos. Cedo ou tarde, o corpo ficaria sem forças e então o coração de Roma simplesmente pararia. Os pais deveriam aceitar que seu filho não estava vivendo, mas apenas sobrevivendo pelo curto tempo que lhe foi concedido. Quanto à cirurgia que poderia ajudar a lidar com o defeito, ela era arriscada demais. A criança está muito fraca, é altamente provável que ela morra na mesa de cirurgia. Natalia implorou aos médicos para tentarem, mas ninguém queria assumir a responsabilidade pelo resultado. Mesmo assim, a mulher não conseguiu aceitar um prognóstico tão terrível. Ela decidiu lutar pela vida até o fim. Um hospital, outro, depois o terceiro. Os Prokhorov pareciam ter percorrido toda a União Soviética. Já de volta a Moscou, eles souberam do Dr. Tikhonov, que opera crianças pequenas. Natalia correu até ele, pronta para implorar de joelhos: "Salve meu filho." Tikhonov observou o pequeno Roma, fez exames para avaliar os riscos e concordou. A cirurgia foi bem sucedida, todos os defeitos no coração de Roma foram corrigidos e o menino se recuperou rapidamente. Natalia estava transbordando de gratidão pelo salvador de seu filho. Naquela época, seu casamento com Alexei Prokhorov já tinha acabado. O pai do menino não suportou a pressão e abandonou a esposa e o filho, partindo para destino ignorado. Igor Tikhonov, um homem delicado, inteligente e sério, era o completo oposto do marido irresponsável. Ele estava disposto a discutir por muito tempo a saúde de Roma, apoiava Natalia, elogiava sua determinação e abnegação, e a mulher não percebeu como a gratidão se transformou. Quando Tikhonov lhe pediu em casamento, Natalia aceitou sem hesitar. Ela não se incomodou com a diferença de 30 anos de idade, nem com o fato de ele não querer ter filhos com Natalia. Tikhonov, com mais de 50 anos, tinha uma filha adulta chamada Victoria, um pouco mais nova que Natalia. Ele não queria ser pai novamente. Além disso, ele já tinha uma criança pequena, Roman, que ambos salvaram. Já havia trabalho demais sem isso. O menino, loiro como a mãe, era carinhoso e obediente e rapidamente se apegou ao novo pai, ainda mais porque quase não se lembrava do pai verdadeiro. Natalia informou ao ex-marido que o filho deles foi curado. Mas Prokhorov nunca visitou Roma, nem no hospital, nem no apartamento de Tikhonov. Ele também não pagava pensão alimentícia. Natalia ficou magoada, mas se consolava. De qualquer forma, ela não criaria o menino sozinha. Igor substituiria o pai para ele. Mas o próprio Igor Tikhonov tinha uma opinião diferente sobre isso. Um homem adulto, já de idade, não tinha tempo para criar o filho de outra pessoa. Além disso, o proprietário Tikhonov não gostava que Natalia passasse tanto tempo com o filho. O homem queria que a jovem esposa estivesse sempre com ele, satisfizesse seus caprichos, preparasse seus pratos favoritos e ouvisse suas histórias sobre a operação.
Roma frequentemente subia no colo da mãe no meio de uma conversa, ou corria até ela para pedir que brincasse de brinquedos com ele. Tikhonova ficava irritada e até zangada com isso. É ele, o homem, o provedor, o principal na família. É a ele que se deve dedicar toda a atenção. Essa criança só fica atrapalhando, e Natalia não consegue controlá-lo. Tikhonov ficou em silêncio e logo desistiu, quase imediatamente depois de começar a morar com Natalia. Ele deu um quarto separado para a criança e estabeleceu regras rígidas de circulação pelo apartamento. Não sair do quarto sem a mãe, exceto para ir ao banheiro, beber água ou comer. Se a mãe não estiver em casa, manter a porta entreaberta. Não correr, andar pelo corredor em silêncio. Abrir e fechar a porta devagar, sem bater. Não trazer amigos para casa. Natalia tentou defender o filho, afinal ele ainda é uma criança, mas Tikhonov reprimiu a resistência logo no começo. Eu realizo operações cardíacas complexas, das quais depende a vida de uma pessoa, lembrou ele a Natalia. Voltando para casa, eu quero passar um tempo com minha esposa, principalmente em silêncio. Seu filho é muito barulhento e mal educado, ele não me deixa descansar. Natalia imediatamente se sentiu culpada. O marido está certo. Ele salva vidas todos os dias e depois de um dia de trabalho pesado, merece descansar em silêncio. Afinal, ele não é mais jovem. Ela realmente mimou Romka enquanto ele estava doente, permitindo tudo para ele, não o repreendia direito. Tá na hora de cuidar da educação dele. O Romka de 3 anos nunca entendeu direito o que ele fez de errado. No começo, ficando sozinho no quarto, ele chorava, fazia birra, mas logo se acostumou. O apego rápido ao novo papai, o tio médico que o curou, também desapareceu rapidamente. Ele sentia a falta da mãe, que via menos, mas ela sempre trazia brinquedos novos e preparava sua comida favorita. Roma e Igor Tikhonov passaram a se encontrar apenas à mesa ou no caminho para o banheiro, e isso era mais do que suficiente para Tikhonov. Ele mal podia esperar até que o menino crescesse. Assim que isso acontecesse, poderia mandá-lo para uma escola de cadetes e se livrar do filho de outro homem que tirava a Natalia dele. E novamente ele falava com a esposa sobre como, na escola militar, fariam de seu filho frágil e fraco um verdadeiro homem. Apesar de se sentir culpada diante do filho, Natalia percebeu melhoras no relacionamento com o marido. Tikhonov tornou-se carinhoso e atencioso, e nos fins de semana arranjava tempo para levá-la ao restaurante, dava presentes, trazia flores, ela também se esforçava. Igor chegava do trabalho cansado e após comer, ia direto dormir. Natalia acordava cedo para fazer o café da manhã e passava o dia cuidando da casa, mantendo-a limpa. Tikhonov gostava de sentir o cuidado da esposa, mas não gostava de perceber que outros homens prestavam atenção em sua bela e jovem esposa. Natalia era bonita e sabia se vestir bem. Tikhonov sentia ciúmes quando percebia olhares de outros homens. Devido a isso, cenas desagradáveis aconteceram várias vezes na família. Natalia se justificava. Ela ama o marido, ele é o único homem para ela. Tikhonov aceitava as justificativas, mas à noite era atormentado por pensamentos pesados. Com o passar do tempo, eles se intensificavam. 2 anos após o casamento, descobriram que Igor tinha câncer, uma doença terrível. O cansaço constante, como se descobriu, não estava ligado apenas ao trabalho. O câncer já naquela época começava a se manifestar, mas Tikhonov atribuía tudo ao excesso de trabalho e à idade, só procurando um médico quando a situação ficou crítica. Após os exames e análises, ficou claro que não havia mais nada a ser feito. As metástases estavam em todos os órgãos. Com menos de 1 ano, Igor Tikhonov se demitiu e ficou acamado quase imediatamente, e Natalia não conseguia mais se preocupar com o filho. Era preciso cuidar do marido, trazer água, garantir que ele tomasse os remédios, consolar quando a dor era demais. Tikhonov se mostrou um paciente exigente e caprichoso. Natalia passava toda a noite ao lado da cama dele. Eles e Romka só tinham uma diversão, esconde-esconde, o jogo favorito dele. Quando Natalia chegava em casa do trabalho, o menino geralmente se escondia no armário. Ela fingia que não sabia onde ele estava, andava pela casa por um bom tempo, olhava debaixo das mesas. Romka, com o coração batendo forte, esperava quando a mãe o encontrasse e ria alto. Quando Natalia abria as portas do armário, sussurrava: "Silêncio, não ria alto, você vai acordar o tio Igor." O menino imediatamente ficava quieto e olhava com medo para a porta do quarto.
Naquele dia, em meados de maio de 1987, quando Natália voltou para a casa do trabalho, o apartamento estava silencioso. Ela olhou para o quarto. Tikhonov estava deitado na cama e parecia estar dormindo. Romka não estava à vista, e a mulher decidiu que ele, como de costume, tinha se escondido dela no armário. Ela passou pelos cômodos, seguindo o ritual de sempre, e então finalmente abriu o armário. Ah, te peguei. Sim, o pequeno Romka estava lá, encolhido debaixo dos cabides e deitado. Pelo visto, adormeceu enquanto esperava a mãe voltar do trabalho. A mulher sacudiu o filho pelo ombro. Levante-se, Sônia. O ombro estava frio e Romka não respondeu. Assustada, Natália puxou o menino para si e a criança caiu do armário no chão. O rosto do filho estava branco como a neve e ele parecia não respirar. Natália gritou de medo e correu para chamar a ambulância. Deitado na cama do quarto, Tikhonov sorriu satisfeito e, virando-se de lado, finalmente adormeceu tranquilamente. Os médicos examinaram o menino e constataram: Roma está vivo, porém em coma profundo. Na cozinha, sobre a mesa, foi encontrada uma caixa aberta com remédios, incluindo o estojo de primeiros socorros da casa e os medicamentos de Tikhonov. Havia blisters vazios espalhados por todo lado. Natália viu quantos eram e levou a mão ao peito. Será que Roman tomou muitos comprimidos? E como o estojo de primeiros socorros, sempre guardado no armário, foi parar na mesa da cozinha? Mas não era hora de fazer perguntas, era preciso salvar a criança. Roman foi levado para o hospital em estado grave. E lá mesmo fizeram uma lavagem estomacal. Nas águas da lavagem e, de fato, encontraram comprimidos analgésicos e em uma dose bastante alta. Mas, para que se desenvolvesse um coma profundo, deveria haver uma quantidade muito maior deles. No caso do envenenamento, outra pessoa poderia estar envolvida, mas isso deveria ser investigado pela polícia, não pelo hospital. No mesmo dia, os investigadores visitaram o apartamento dos Tikhonov. Abalada com o que aconteceu, Natália recebeu os funcionários com lágrimas nos olhos, mostrou o armário de remédios e contou como encontrou o filho no armário. Igor Tikhonov, pálido de dor, acariciava a mão da esposa enquanto ela contava a história, mas de repente não aguentou. A culpa é minha, por minha causa nosso filho se envenenou. Ele disse que durante o dia começou a se sentir mal e que foi até a cozinha para pegar um analgésico no armário de remédios. Isso não ajudou, tivemos que chamar uma enfermeira do hospital para aplicar um medicamento mais forte. Aparentemente por distração, ele deixou a caixa de remédios sobre a mesa. E o Romka estava brincando, correu para a cozinha, viu o estojo de primeiros socorros e acabou engolindo vários comprimidos. Criança, o que você pode fazer? Os investigadores finalizaram os interrogatórios e aparentemente aceitaram a versão apresentada. Afinal, o que se pode esperar de crianças? Sempre ficam tentados a experimentar as vitaminas dos adultos. Mas, já saindo do prédio, um dos investigadores disse ao outro: Você reparou? Eles têm uma criança, mas no quarto não há nenhum brinquedo infantil. Eu estava mais de olho na Natália Tikhonova, respondeu o colega dele. Ela parecia querer dizer algo ao marido quando ele falava sobre o kit de primeiros socorros esquecido, mas não teve coragem. Os investigadores decidiram reunir mais informações sobre a família Tikhonov, especialmente sobre como os pais tratam o pequeno Romka. A educadora contou de bom grado à investigação tudo o que sabia. Roma é uma criança tímida e quieta que costuma brincar sozinho. Ele não tem amigos e frequentemente sofre maus tratos das outras crianças. Não faz nenhum dia, ontem mesmo Roma não aguentou chegar ao banheiro e molhou a meia calça. As crianças riram dele. A cuidadora teve que ligar para Natália no trabalho para que ela fosse buscar ele. Os investigadores podiam imaginar a humilhação do menino. Roma provavelmente chorou e disse que não iria mais para o jardim de infância. Mas será possível uma criança de 5 anos tentar se suicidar? Essa estatística para crianças de 5 anos nunca existiu. A investigação descartou essa versão de imediato. Aliás, a cuidadora contou também outra coisa. Uma semana antes da tragédia, um homem se apresentou no jardim de infância como Alexei Prokhorov, pai de Roma. Prokhorov pretendia levar a criança, mas a cuidadora não entregou o Roma para o homem. Prokhorov nunca tinha ido ao jardim de infância antes, ninguém o conhecia lá, e Natália também não avisou que dessa vez outra pessoa viria buscar o menino. Enquanto Prokhorov tentava convencer a cuidadora a deixar o filho ir com ele, a própria Natália apareceu. O homem e a mulher se afastaram, conversando em tons elevados, de forma inaudível. No final, até essa frase a cuidadora conseguiu ouvir. Natália afirmou que, se Alexei deseja ser pai, é hora de começar a pagar pensão alimentícia. O que foi ouvido precisava ser discutido com Natália Tikhonova. Prokhorov poderia estar envolvido no ocorrido, mas os investigadores chegaram tarde demais.
Já no dia seguinte, a mulher morreu ao cair da janela. Ao subirem ao apartamento dos Tikhonov, os investigadores encontraram o dono deitado na cama, como de costume. Igor contou que Natalia, cerca de 1 hora antes de pular, ligou para o hospital para saber sobre o estado do filho. As notícias eram terríveis. Os médicos disseram que Roma havia morrido. Natalia contou ao marido e foi para a cozinha enquanto ele adormeceu. Bruxa, sugeriu Tikhon. O coração de mãe não aguentou a dor. Natalia tirou a própria vida ao saber da morte do filho. Os agentes examinaram a janela aberta e coletaram impressões digitais do parapeito. Um deles viu um pedaço de pão de centeio seco no chão, perto da janela. Tikhonov deu de ombros. Provavelmente Romka que comeu. Natalia costuma fazer torradas para o menino frequentemente, que também foram levadas. Não havia sinais de luta no quarto. Natalia aparentemente tinha uma razão para cometer suicídio. A versão mostrou-se viável, mas precisava ser verificada adicionalmente. Os investigadores ligaram para o hospital para verificar se Natalia tinha ligado para lá. Qual não foi a surpresa deles quando os médicos informaram que Roman estava vivo, o menino estava melhorando e logo se recuperaria. Ninguém no hospital sabia de nenhuma ligação de Natalia. Os investigadores voltaram para Igor. O homem parecia atordoado com a notícia, xingava a negligência dos médicos, que levou ao fato de sua esposa ter tirado a própria vida e jurava que não deixaria isso impune. Isso é um erro terrível e imperdoável, repetia ele. Se eu não estivesse doente, eu iria para esse hospital agora mesmo, olharia essas pessoas nos olhos. A indignação do doente parecia bastante sincera, mas a versão de que Natalia havia tirado a própria vida começou a levantar dúvidas. Elas se fortaleceram quando os investigadores receberam o laudo pericial forense. Como se constatou, Natalia tinha um hematoma traumático na cabeça, ocorrido ainda em vida, resultado de um golpe recebido quando a mulher ainda estava viva. Ficou claro, primeiro Natalia foi atordoada e depois jogada pela janela. Mas Tikhonov, enfraquecido pela doença e pelo câncer, não teria tido força para golpear a esposa com tanta violência, nem para erguê-la e jogá-la pela janela. Talvez um estranho tenha estado no apartamento. De qualquer forma, os investigadores pretendiam conversar com Alexei Prokhorov, ex-marido de Natalia. Foi até ele que se dirigiram. Alexei estava em casa e abriu a porta, mas ao ver a polícia, de repente recuou, bateu a porta e se trancou por dentro. Os agentes tiveram que arrombar a porta para entrar no apartamento. Prokhorov foi encontrado no banheiro tentando se desfazer de comprimidos. Ele foi detido e os comprimidos apreendidos. A perícia constatou que os medicamentos eram fortes e sujeitos à receita médica. No interrogatório, Prokhorov revelou informações interessantes sobre os comprimidos e sua ex-esposa. Descobriu-se que algum tempo atrás, justamente quando Tikhonov ficou de cama, Natalia procurou o ex-marido e pediu ajuda a ele. Prokhorov trabalhava como farmacêutico em uma farmácia e sempre teve acesso a medicamentos de ação forte. Nenhum analgésico já ajudava mais Tikhonov e ele sofria e gemia dia e noite sem parar. Ajude, ela pediu a Prokhorov. Consiga os remédios, eu vou te pagar. Prokhorov precisava de dinheiro e concordou. Alexei falsificou uma receita para a esposa, o que se revelou surpreendentemente fácil. Ele repetiu a tentativa para um conhecido e, em seguida, começaram a surgir clientes. Com a consciência, Prokhorov fez um acordo rapidamente quando viu o dinheiro. Ele melhorou sua situação financeira, fez reformas em casa e comprou um carro. A visita de Natalia fez Alexei lembrar que ele tinha um filho. Ele começou a sentir falta do Romka, quis vê-lo e acabou visitando-o uma vez no jardim de infância. Prokhorov informou aos investigadores que Tikhonov tem uma filha adulta chamada Victoria. Victoria leva uma vida desregrada, não trabalha em lugar nenhum e só vai até o pai para pedir dinheiro. Natalia falava mal dela, chamava-a de ingrata. Após a morte de Tikhonov, Victoria receberá uma boa herança. A falta de vontade de compartilhar de Tikhonov pode ter levado sua filha irresponsável ao crime? Os investigadores decidiram verificar essa versão também. O endereço de Victoria foi encontrado rapidamente, mas quem atendeu a porta foi um homem com tatuagens de prisão, não ela. Ao ver os agentes, ele também tentou fugir. Eles correram atrás dele, mas não conseguiram alcançá-lo. Quando Victoria voltou, ela esclareceu a situação. Ela contou que o homem tatuado que fugiu era seu noivo, Gennady Oreshkin. Gennady foi condenado 2 vezes por assalto e lesão corporal grave, e no total cumpriu 10 anos de prisão.
Victoria não sabia para onde Gennady tinha fugido, mas os investigadores tinham suas próprias suposições. Eles rastrearam a localização das dachas mais próximas de Malin, onde elementos criminosos costumavam se reunir. Recentemente, descobriu-se que um homem tatuado, parecido com Gennady Oreshkin pela descrição, havia se instalado em uma dessas casas. Além disso, descobriu-se que Gennady era um grande fã de torradas de centeio, que ele sempre carregava no bolso. Os investigadores se lembraram da torrada encontrada no apartamento dos Tikhonov. Não podiam ignorar esse homem. Após rastrear e perseguir Oreshkin novamente, eles finalmente o capturaram. No início do interrogatório, ele fingiu que não conhecia nenhuma Natalia Tikhonova e que se encontrava com Victoria apenas por amor. Mas as impressões digitais coincidiram com as que foram encontradas na janela do apartamento. E para completar, foi apresentado o infame biscoito seco. Ele quebrou o biscoito de Oreshkin. O homem contou que o mandante da chamada morte de Natalia Tikhonova não era outro senão seu marido, Igor Tikhonov. Ele mesmo foi procurá-lo assim que soube pela filha que ela estava saindo com um ex-criminoso e pediu um encontro. Oreshkin quase esperava que Tikhonov lhe ordenasse ficar longe de Victoria, mas ele o surpreendeu. Tenho um trabalho que você vai fazer melhor do que ninguém. Preciso que você se livre da minha esposa. Faça tudo rápido, silenciosamente e de modo que pareça um acidente ou que ela tenha tirado a própria vida. Vou pagar bem. Tenho uma herança que vai acabar nas mãos da minha inútil Victoria. Case-se com ela e ganhe um apartamento, um carro e uma casa de campo. Acho que por isso dá até para aguentar a minha filhinha sem cérebro. Tikhonov abençoou o criminoso para se casar com a filha sem pensar duas vezes, só para se livrar da Natalia. Oreshkin refletiu e assentiu, pois já havia planejado como fazer tudo acontecer. Naquele dia, Natalia não ligou para ninguém e muito menos não recebeu nenhuma notícia assustadora. Exausta de tanto chorar, ela adormeceu sentada à mesa da cozinha. Oreshkin tinha as chaves do apartamento dadas por Tikhonov. Ele entrou sorrateiramente na cozinha com um taco de beisebol nas mãos, pronto para atacar. Natalia se levantou ao ouvir passos, mas não teve tempo de compreender a situação. O golpe acertou a cabeça. A mulher escorregou para o chão. O Oreshkin se certificou de que Natalia havia perdido a consciência e foi até a janela. No caminho, ele tirou um lenço do bolso e o enrolou na maçaneta da janela para não deixar rastros. Então, um pedaço de pão seco caiu do bolso dele. A folha da janela estava dura para abrir e ele teve que puxar com força. Foi então que Oreshkin deixou as impressões digitais ao agarrar a folha da janela com os dedos, sem perceber. Ele arrastou a vítima até a janela e a jogou por cima do parapeito. Deu choque e Natalia caiu para baixo. Ao ouvir o som típico, Oreshkin aguardou, mas estava tudo silencioso. E então ele entrou no quarto de Tikhonov para informar: tudo está feito. A confissão de Oreshkin permitiu à investigação entender como Natalia realmente morreu, mas os motivos do marido dela continuavam obscuros. Afinal, Igor Tikhonov amava Natalia, tinha ciúmes, queria que ela estivesse sempre com ele. Então, por que ele quis se livrar dela? Depois do interrogatório de Tikhonov, tudo ficou claro. Desde o primeiro dia de vida conjugal, Igor ficou muito angustiado com a ideia de que provavelmente morreria antes da esposa. A jovem e bonita Natalia dificilmente vai sofrer por ele até o fim da vida. Vai chorar um pouco e depois vai se casar de novo. Tikhonov já se sentia previamente abandonado e traído, tentando se consolar. Assim, ele não pretende morrer tão cedo e até lá Natalia já estará mais velha. Quem vai querer ela já desgastada e com uma criança? E de repente, como um raio em céu claro, veio o diagnóstico: câncer. Tikhonov também era médico e entendia que não lhe restava muito tempo de vida, e então todos os seus temores se tornariam realidade. A esposa dele vai para a cama com outro, Natalia vai colocar chifres nele, no Tikhonov morto. A decisão veio de repente e pareceu genial. Natalia não poderá encontrar outro homem se morrer junto com o marido. Assim como as viúvas indianas sobem na pira funerária junto com os maridos falecidos, Natalia também deverá se sacrificar quando seu marido morrer. Claro, Tikhonov entendia que a própria mulher não faria isso. Ela tem um filho, um sentido para a vida, e o amor deles também não era tão celestial assim. Para Tikhonov, o filho de Natalia foi como uma pedra no sapato todos esses anos, então ele decidiu se livrar também de Roma. Quando Natalia estava no trabalho, ele misturou remédios fortes e açúcar em um copo, preparou alguns comprimidos de analgésico e chamou Romka para a cozinha. Tome isso. São vitaminas para o coração. O menino sabia que vitaminas para o coração podiam ser amargas, ele já tinha tomado muitas dessas.
Ele confiava no tio Igor, que havia salvado sua vida. Romka obedientemente engoliu os comprimidos e a água doce, perdendo a consciência em seguida. Então Tikhonov colocou a criança no armário e com as últimas forças conseguiu chegar até a cozinha. Ele pegou o kit de primeiros socorros de casa e o colocou sobre a mesa. Para criar a aparência de que foi o próprio Roma quem tomou os comprimidos, Tikhonov esvaziou algumas embalagens e as deixou sobre a mesa. Ele jogou os comprimidos no vaso sanitário. Depois disso, Igor voltou para a cama e esperou Natalia chegar do trabalho. A esposa estava devastada pela dor, mas de alguma forma o menino conseguiu sobreviver. Tikhonov, irritado com o tempo passando, percebeu que nada mais podia fazer com o enteado desamado. Só restava seguir o plano. Natalia tinha que morrer e o quanto antes. Enquanto Romka estava no hospital, ele ligou para Oreshkin e pediu para ele vir. Ele executou o planejado de forma silenciosa e rápida. Mas nem ele, nem Tikhonov conseguiram enganar a investigação. Igor salvava a vida de pessoas estranhas para ele, mas friamente destruiu aqueles que lhe eram mais próximos. Ele faleceu no hospital da prisão antes do julgamento devido a complicações do câncer. Após se recuperar, o pequeno Roman retornou ao seu pai. Alexei Prokhorov foi condenado por falsificar receitas médicas. Isso bastou para ele, recuperou a consciência, abandonou a criminalidade e iniciou uma nova vida. Nessa nova vida também houve espaço para o filho. Roman Tikhonov cresceu, formou-se em medicina e trabalha como médico. Se estivesse viva, Natalia poderia se orgulhar do seu filho.